Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós vamos ler um livro que eu estou muito ansiosa. Na verdade, eu já comecei e já estou até na metade de Alquimais, de famoso aí Alquimizado, não é mesmo? Eu estou atualmente na parte 2, na página 548. Então, assim, eu já li um pouquinho mais da metade, né, do livro, porque ele tem 900 e poucas páginas, então muitas marcações que eu vou passar pro Scooby ainda, porque essa leitura está mexendo com a minha cabeça. Eu ainda não parei para passar pro Scooby, mas eu vou fazer isso. Porém, eu queria conversar com vocês sobre esse livro, porque senão um take vai ficar com, sei lá, 2 horas de tempo. Então a gente vai conversar um pouco sobre a parte 1 desse livro e o início da parte 2. Eu já estou quase no final da parte 2. E eu tenho muitas questões para conversar com vocês, tenho muitas ideias sobre esse livro, muitas opiniões, mas no geral eu estou gostando muito, porque é uma fantasia bem diferente. Bom, inicialmente essa história nasceu como uma fanfic da Hermione. Então, uma fanfic do universo de Harry Potter, onde o Draco Malfoy, se não me engano, e a Hermione Granger ficam juntos, se relacionam romanticamente, coisa que não acontece nos livros originais de Harry Potter, mas que o fandom aí gosta muito desse casal, que eles inventaram da cabeça deles. Eu confesso que nunca li os livros de Harry Potter, já vi os filmes, mas não sou fã. Então, eu estou lendo esse livro aqui, sem ter lido os livros de Harry Potter, sem ler a fanfic original. Então isso aqui está sendo uma fantasia obscura, volume único, que eu estou lendo e absorvendo as coisas desse universo. Eu acho que se você já leu a fanfic, você vai saber da história, né? Todo o enredo é bem parecido. Mas eu não consigo achar muitas semelhanças com Harry Potter. Porque coisas acontecem nesse livro que eu fico de cabelo em pé e me traz sensações muito contraditórias. O que se passa nesse livro? Aqui nós conhecemos a história da Helena Marin. Ela é uma prisioneira de guerra. Muitos anos atrás, né, em Paladia, que é o país onde essa história se passa, existe uma guerra entre necromantes e a chama eterna. E aí, vamos contextualizar isso. De tempos em tempos, um necromante surge e tenta sempre tomar o poder dos Oathfest, que são os líderes da Chama Eterna. Geralmente, né, a Chama Eterna ganha essas guerras e tal, só que chega um momento, uma determinada guerra, que é a guerra em que a Helena luta, em que a Chama Eterna perde. Todos são massacrados, mas a Helena sobrevive. A gente conhece ela num tanque de inércia, então ela está num tanque submersa, onde o corpo dela está sendo preservado, mas ela está consciente. Em determinado momento, um funcionário tira ela do tanque de inércia e ele percebe que ela estava consciente, sendo que isso não era para acontecer. Então ele fica meio assustado com aquela situação inusitada, chama o superior dele e eles começam a investigar sobre a Helena. E aí, além dela estar consciente nesse tanque, onde ela deveria estar inconsciente, inclusive ela não deveria nem ter sobrevivido a esse tanque, porque muitas pessoas ali começam a se decompor, né, e tal. Esse tanque de inércia não é muito funcional, então eles sabem que é muito raro uma pessoa sobreviver ali, né, por isso eles já estavam tirando alguns corpos que estavam ali há algum tempo. E eles encontraram a Helena, tiraram, e eles perceberam que ela estava consciente, chamaram a superior e ela começa a investigar ali quem é a Helena. E ela percebe que essa menina tem 2 fichas. Então ela fala, gente, o que está acontecendo aqui? Vamos investigar. Ela então vai ser interrogada por essa superior e ela percebe que a mente da Helena está bloqueada. A Helena, ela acha que ela tem todas as lembranças dela, mas logo no início a gente percebe que tem coisas que a mente dela foi programada para esquecer ou para se desviar daquele pensamento. E aí essa mulher leva a Helena até o Necromante Supremo e ele decide que a Helena tem que ser interrogada pelo Alcarimor. Nesse momento, então, a Helena é levada para casa dessa figura, o Alcarimor, que ninguém sabe quem é, não é um segredo, mas sabem que ele é extremamente cruel,
sabem que ele matou muitas pessoas que fizeram parte da chama eterna e dessa resistência. Então ele é muito poderoso e muito cruel. E a Helena vai pra casa dele pra ser ali submetida a um experimento, digamos assim. Ele vai tentar fazer a transferência nela, que é basicamente, pelo que eu entendi, acessar as memórias dela. Só que quando a Helena chega nessa casa, ela reconhece esse homem porque ele é o Kane. E quando adolescente, ela estudou na Torre de Alquimia e esse era um dos alunos mais brilhantes. Ela era bolsista, então ela sempre tinha que ficar ali com as notas mais altas para continuar com a bolsa. E quem concorria com ela, apesar de não ter bolsa nenhuma, ser ali um filho de um líder da guilda, que no caso, esse universo, a gente tem guildas para cada tipo de alquimia, enfim. Ele não precisava de bolsa, mas ele era muito inteligente, então eles acabavam competindo. Ela reconhece ele, mas ele não liga muito pra ela. E aí ela só fica no quarto dela ali meio trancada. Ele dá certas liberdades pra ela, mas ela ainda é uma prisioneira, ela ainda tá sofrendo. Então ela tem essa obsessão de se libertar de qualquer forma, inclusive a morte é uma opção pra ela. Então ela fica ali tentada entre se matar e matar todo mundo à volta dela. E essa parte um é toda sobre a Helena no presente, convivendo com essa situação extrema. Ela está presa, ela é torturada, ela é maltratada. A mulher do Kane tem ciúmes dela, então não facilita a vida da Helena. Então tudo é muito difícil. E com o tempo, as coisas vão piorando. Só que quando a gente inicia esse livro, ou pelo menos quando eu iniciei esse livro, eu pensei assim: foi a luta do bem contra o mal, onde o mal acabou vencendo. Só que a gente percebe que tem muitas nuances nessa história. Pelo menos eu percebi. O Necromante Supremo é realmente uma figura asquerosa. Ele usa muito de tortura, pessoas são escravizadas, são mutiladas, são feitos experimentos. Então eles são realmente maus, esses necromantes. Ou pelo menos o Necromante Supremo é. Mas a gente percebe também que a chama eterna era um tanto quanto corrupta. Então eu não consigo gostar da galera do bem aqui, sabe? A Helena, ela tá ali nessa prisão e ela começa a ter algumas lembranças sobre o passado dela. Ela também percebe que ela tem cicatriz no corpo em que ela não se lembra de como conseguiu essas cicatrizes. Então ela tá pensando, cara, realmente eu acho que minha memória foi apagada. E ela tem alguns vislumbres e sonhos, e nesses vislumbres e nessas coisas que ela conta também nas conversas com Kay, a gente percebe que a chama eterna é um tanto quanto contraditória e cruel também. Por exemplo, existe uma pergunta que o Kane faz pra ela do porquê você serviu a chama eterna. Eu não vou me lembrar exatamente da conversa em si, mas o contexto do diálogo era esse. E ela fala que ela servia por conta do Luke, que era ali o principado. Nesse universo, é tipo uma monarquia. Os Voltfest, né, o príncipe e o principado, ele governa com a ajuda de três setores, digamos assim, enfim. E aí, o pai do Luke, ele é morto pelo Kane, que é quem tá prendendo a nossa protagonista. E aí, é o estopim da guerra. E o Luke se torna o principado, mas ele ainda é muito jovem, então ele coloca a tia-avó dele como regente, eu acho. Uma parente dele que já é mais velha. E aí ela é quem tá tomando as decisões políticas enquanto o Luke luta no front. Mas, voltando à conversa do Kane com a Helena, ele pergunta pra ela: por que você serviu a chama eterna? E ela responde que o Luke valia a pena, que ela serviu por conta dele, porque quando ela estava na Torre de Alquimia, lembrando que ela é uma estrangeira, ela sofria muito preconceito das pessoas, ninguém se aproximava dela, mas o Luke a apoiava, ajudava ela de muitas formas. E aí o Kane vira e fala pra ela assim: ah, tá, você arriscou sua vida porque alguém foi gentil com você. E, cara, a Helena, a gente percebe que ela é muito tola e que ela é muito manipulável e que ela foi manipulada. Principalmente quando a gente chega na parte 2, porque na parte 2 desse livro, a gente tem uma volta no passado e a gente começa a ver ali os principais eventos na vida da Helena. A guerra já tinha começado há 5 anos e a gente vê coisas que ela está fazendo ali. E a gente começa a entender
o quanto a chama eterna também não era pura, o quanto ela foi construída acima de mentiras. Por exemplo, na parte 1 ainda, a gente percebe, que a gente entende, numa das conversas que a Helena tem com aquela primeira mulher que encontrou ali ela no tanque, né, que ela foi chamada, e aí foi analisar a Helena, etc. E descobriu que a Helena tem as memórias bloqueadas. Não vou me lembrar o nome dessa mulher, não, mas ela também é insuportável. Mas enfim, quem não é insuportável nesse livro aqui, não é mesmo? E essa mulher, quando tá ali nos primeiros contatos com a Helena, ela chama a Helena de traidora. Por quê? Assim como os necromantes, que são aquelas pessoas que fazem magia com os mortos, então conseguem ressuscitar o corpo de pessoas mortas para que eles sejam servos, a gente também tem os vetamantes, que conseguem agir no corpo de pessoas vivas. Então, eles conseguem paralisar uma pessoa, conseguem apagar memórias, enfim. E a Helena é uma vetamante. Só que a chama eterna repudiava os vetamantes, assim como os necromantes. Inclusive, essa mulher fala que durante, né, o governo da chama eterna, mulheres grávidas, né, eram submetidas às vezes a exames onde o feto era analisado e se eles vissem, né, os médicos ali, os alquimistas médicos, se eles conseguissem perceber que a criança tinha sinais de eclampsia, eles aconselhavam o aborto. E a mulher fala, por que as pessoas iriam querer ter um filho, né, um monstro? Só que a Helena é uma vitalante, a gente percebe que ela foi muito leal, que ela é uma pessoa boa até, que ela se sacrifica muito fácil. Então, por que a chama eterna repudia essas pessoas como a Helena? A gente também percebe em outra parte que ela conta que a vitaminancia dela já se manifestou quando ela já fazia parte da chama eterna. Então ela já estava próxima do Luke, né? Que o atual principado, quando o pai dele morreu, ele ascendeu e aí colocou a tia como regente. Ela era muito próxima a ele, mas ela conta que ela realmente percebia que as pessoas ficavam distantes dela. Só que o Luke bateu o pé e falou: eu não acho que sua magia ela vai interferir na pessoa que você é. Você é quem você é. Não interessa a sua magia. Então a gente percebe que o Luke, ele era sim uma boa pessoa e um bom líder, mas ele acho que não tinha vocação para coisa, porque ele é um banana, tá? Na parte 2 a gente percebe que ele é um banana. A gente percebe então com esse diálogo, né, em que a Helena diz que ela sofreu esse preconceito por ter a vitaminancia, dá para ver o quanto essas pessoas eram menosprezadas, o quanto elas eram maltratadas. Muitas nem tinham chance de chegar à vida, né, com esse projeto aí de aborto que o governo elucidava, etc. Então, assim, a chama eterna nunca foi uma boa governante. Então, por que a gente torce numa guerra? Pelo menos pior, né? Porque, enfim, de um lado a gente tem os necromantes que tá ali torturando, matando, sem se importar com nada. Do outro lado a gente tem os outros festos que estão ali no poder, garantindo o poder deles e que estão também, de certa forma, massacrando um determinado grupo, sabe? Eles não acolheram os Vitamantes. Eles poderiam ter essa crença, né, de Vitamantes são pessoas corrompidas. Mas quando eles conheceram a Helena, por que eles não mudaram esse pensamento? Porque eles não quiseram. Então, a Helena, nessa parte 2, ela tá toda aí nessa prisão. A gente consegue. Eu, pelo menos, tive muito essa visão de o quanto ela foi enganada e manipulada e o quanto a Chama Eterna também era muito corrupta. Na parte 2 a gente consegue ver isso de mais de perto, porque o cenário da guerra é trazido mais para próximo da gente, a gente consegue ver o que estava acontecendo. Então, assim, ouvi falar que algumas pessoas acharam esse universo muito complexo. E eu concordo. Ele é, sim, bem complexo, principalmente porque a magia aqui ela é ligada à ciência. Então, a gente tem muitos termos. E nessa primeira parte, a gente não tem muita explicação sobre esses tipos de magia e etc. Mas na parte 2 a gente começa a entender mais sobre todo esse país, o cenário político, o cenário social, o cenário de guerra, sobre como funcionava a necromancia e a vitaminancia. A gente conhece também outros poderes, já que o Luke, né, o principal, ele tem a piromancia, então ele controla o fogo como as pessoas da casa dele. Então, assim, a gente consegue entender mais do universo nessa parte 2. Então, eu aconselho que, se você pegou esse livro, faça como uma boa leitura de fantasia,
continue, porque você vai juntando as peças. E eu acho que isso é importante. Eu gostei muito como a autora, pelo menos até agora eu tô gostando bastante, como a autora trouxe. Ela joga a gente num primeiro instante num cenário em que a gente não entende muita coisa, que a gente não sabe muita coisa além de o mal vencer o bem. A gente não sabe muito além disso. Mas a gente vai conhecendo as camadas dos personagens. E assim, eu achei interessante ela colocar a gente no meio desse caos e depois direcionar a gente. Olha, aconteceu isso primeiro, isso depois, sabe? Eu achei interessante. Então, até agora, estou gostando muito. E em breve, pretendo finalizar essa leitura, tá? Porque está viciante. Eu passo metade do meu dia pensando nesse livro aqui na hora que eu vou poder sentar para ler. Então, eu acho que vou terminar muito rápido. E aí, eu volto aqui pra gente conversar mais sobre esse querido. Talvez eu venha ler os últimos capítulos com vocês, porque eu sei que esse livro fez algumas pessoas chorarem. Não sei se vai me fazer chorar, porque os personagens nesse livro não são muito agradáveis, tá? Acho que porque eles são muito reais, né? Então, o Luke é um banana. Os amigos da Helena são os preconceituosos, tá? Porque, gente, ai, na parte 2 tem uma cena, a gente percebe que ela reprime quem ela é, pra se encaixar no padrão do pessoal ali da Paladira, da Chama Eterna. Ela tem um cabelo revolto, né? Então ela tem um cabelo super cacheado, volumoso, longo, mas ela não deixa esse cabelo solto. Ela prende numa trança muito apertadinha, porque esse tipo de cabelo não é comum na Paladira. E ela não quer ser diferente das pessoas. Então, tem uma cena em que ela tem contato ali com o Kane, isso no passado, no período da guerra. E o Kane fala, ai, como que tá seu cabelo? Né? Eu lembro que na época da escola, o seu cabelo era bem volumoso. Ela vai e solta o cabelo e ele acaba elogiando o cabelo dela. E ela fica meio comovida com isso. Só que algumas coisas acontecem, ela acaba saindo correndo desse encontro com o Kane. E ela chega ali no local onde ela mora, que é tipo um posto, eu acho. Um local onde várias pessoas estão morando, né, por conta da guerra, etc. E aí tem um guarda que é o amigo dela, e ele fala assim, nossa, tá tudo bem com você? Porque ela chega meio descabelada, muito baforida. E ela fala, não, tá assim, tá tudo bem. Aí ele olha pra ela e fala, nossa, não lembrava que o seu cabelo era assim. Que bom, fica bem melhor de trança. Então, gente, oprimem até o cabelo da mulher. E aí, gente, eu acho os amigos da Helena uns sem noção, preconceituosos até o momento. E eu acho a Helena muito frágil. Ela tenta sempre se encaixar naquilo que as pessoas querem dela. Inclusive, ela, numa conversa, ela também fala que ela não tinha feito muitos planos depois que ela saiu da escola, né? Quando ela saiu da escola, logo a guerra começou. Ela não tinha feito muitos planos depois disso, porque ela queria viajar com o Luke. Então ela não sabia muito o que ela queria, para qual área da alquimia ela queria ir, mas que ela achava que isso não fazia muita diferença porque a escolha dela era irrelevante. Ai, que ódio da Helena, que ódio, gente. Meu Deus, alguém dá um abraço, dá um tapa nessa menina pra ver se ela acorda pra vida. Enfim, aí a gente tem a galera dos necromantes, que a gente só tem contato ali com o Kane, e ele é extremamente cruel. E a gente tem o Senhor Supremo, que é sádico. A gente tem os imortais aqui que são loucos, né? Não sei quem eu vou chorar nesse livro. Eu não sei. Até agora, Kane, apesar de toda a crueldade dele, de todas as coisas horrendas que ele faz, ele ainda é o meu personagem favorito. Porque, de certa forma, apesar dele fazer coisas terríveis com a protagonista, e aí, gente, meu Deus. Talvez eu seja cancelada aqui. Enfim, eu gosto dele. Porque, de certo modo, logo na parte 1, a gente percebe que ele despreza a Helena, assim. Mas ele tenta ali deixar o sofrimento dela menos sofrido, sabe? Ele não sente prazer em machucá-la, sabe? Ele faz porque é o trabalho dele.
E aí, ele ter pena dela, ter uma certa misericórdia, não faz dele uma pessoa boa, certo? Certo, concordo com isso. Mas ninguém se importa, até onde eu li, pelo menos, com o bem-estar da Helena, além dele. Ele se importa pouco, mas o restante não se importa nada. Então, assim, a galera do bem aqui não gosta. É basicamente isso. A galera do mal também não gosta. A protagonista, eu acho uma tonta. Por que eu vou chorar nesse final desse livro? Não sei, mas a gente vai ler juntinhos e depois eu volto e a gente conversa mais sobre esse final. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. Nessa segunda parte, ela é bem maior do que a primeira, né? E a primeira eu achei ela avançar muito, eu fiquei meio perdida. Falei, gente, sei lá, acho que a primeira parte acaba mais ou menos na página 200. E muita coisa tinha acontecido, muita coisa na história. Eu falei, pra onde esse livro vai? Eu fiquei me perguntando, mas aí a parte 2 a gente percebe que é todo esse passado. Então, eu acho que a história agora ela tá melhor na minha mente. Eu acho que consigo entender o viés que ela vai seguir, mas estou muito curiosa para saber como essa história aqui vai acabar. Esse é um livro viciante, tipo Quartasa, de maneira diferente. Esse aqui é um livro sombrio, cheio de gatilhos, pesados em algumas medidas, mas que eu não consigo parar de ler. Eu estou viciada em Alquimista. Estou aqui pra gente ler um pouquinho de Alquimais Juntos. Eu cheguei na terceira parte do livro, eu estou exatamente na página 824. Eu parei no meio do capítulo, o livro fechando. Eu parei no meio do capítulo, né? Porque eu já estava cansada quando eu tava lendo ontem, eu só parei. E aí a gente vai retomar a leitura desse meados do capítulo 68, tentando chegar ao capítulo 69, lendo com vocês. Já adianto que essa terceira parte, ela tá sendo não o que eu esperava, mas já tá mais para as fantasias que a gente já conhece, né? Coisas já foram esclarecidas na parte 2, então na parte 3 a gente volta pro presente, pós-guerra, já sabendo tudo o que aconteceu durante a guerra, então a gente já tem um contexto melhor, a gente já sabe muito dos personagens e, enfim, vamos ver. O final da parte 2 foi muito bom, tá? A protagonista não me decepcionou, porque eu pensei que ela me decepcionaria, mas eu gostei. E outra coisa é, todas as teorias que eu fiz estavam erradas. No final, como eu imaginei. Mas enfim, agora vamos ler. Está na parte até que interessante, tá? Gente, o Kane é quem mais sofre nessa história aqui, tá? A Helena sofre muito, sofre, mas ele, coitado, ele come o pão que o diabo amassou desde antes do livro começar. Então, assim, guerreiro, tá? Guerreiro. E segue firme no objetivo dele.
Leitura de Alquimized concluída com sucesso. Acho que a última coisa que eu falei com vocês era sobre a parte 2, que a gente volta no passado para entender todas as coisas importantes que aconteceram durante a guerra e o que levou os nossos protagonistas, a Helena e o Kane, a estarem naquela situação extremamente complicada. É interessante saber que a parte 2, ela tem, acho que, juntando a 1 e a 3, tem ainda o dobro do tamanho. É uma parte extremamente grande, mas que acontece muita coisa. E a parte 1, apesar dela acontecer coisas extremamente rápidas, é acontecimento atrás de acontecimento, ela deixa ainda algumas dúvidas sobre o universo, sobre os personagens. E essa parte 2 vem para suprir tudo. Então eu gostei muito desse formato presente, passado e presente na parte 3. Então, essa parte 2 é toda de descoberta, da gente entender o que está acontecendo e principalmente a gente conhecer a nossa protagonista. Eu acho que essa parte 2 tira a Helena totalmente, totalmente não, mas tira essa intenção de tadinha dela, ela tá sofrendo. Porque a gente começa a perceber que ela é uma das personagens que mais se corrompeu durante a guerra. Ela não é inocente. Inclusive, grande parte das coisas que ela sofre nas mãos do pessoal dos necromantes, né, o pessoal do Necromante Supremo, foram idealizadas por ela. E se a guerra acabasse e a Chama Eterna fosse ali a vitoriosa, provavelmente essas coisas que ela está sofrendo, ela faria outras pessoas sofrerem. E isso, gente, eu acho que é uma das partes mais impactantes do livro, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que ela não é a vítima, todos são vítimas. Quem perdesse iria sofrer. Então eu achei esse livro extremamente interessante. A parte 3, nós voltamos ali para o presente e eu imaginei que seria assim, uma batalha épica, arrebatadora. Não é isso que acontece, não. Inclusive, não temos um herói aqui, tá? Não existe um herói específico. Mas pessoas que eu não imaginava tiveram um papel crucial. Então, algumas pessoas tiveram a oportunidade de se redimir e se redimiram. Outras morreram antes de ter essa oportunidade. Algumas não quiseram se redimir. Então, assim, é um livro extremamente bom. Mas eu acho que a galera exagera quando fala que ele vai explodir nossa cabeça, que a gente vai chorar, vai arrancar os cabelos no final. Eu achei o final extremamente satisfatório. Até porque os protagonistas escolhem aquele final, eles escolhem estar ali. E eu acho que é isso, sabe? É uma coisa que eles escolheram, é o que eles querem. Então, ok. A gente que fica idealizando uma coisa extremamente grandiosa, mas a gente já parou pra pensar que eles não querem essa coisa grandiosa, que eles querem talvez a calmaria, talvez eles queiram se recuperar dos traumas da guerra. Eles são pessoas aqui extremamente traumatizadas. A gente tem um diálogo aqui no final que é entre a Lila, uma amiga da Helena, e a Helena. A Lila tá indo embora de onde a Helena está e ela conversa com a Helena e pergunta: Você se dá conta de que o Kenny é um monstro? E a Helena responde que sim, mas se ele é um monstro, foi um monstro que ela criou. E isso é extremamente verdade, porque ela cultivou durante todo o livro, durante toda a guerra, a obsessão do Kane. E de muitas formas ela usou ele, sim, para guerra e para atingir os objetivos. E talvez ela ainda esteja usando para não ficar sozinha, porque todos que ela amava se perderam durante a guerra. E a gente vê desde o início essa necessidade que ela tem de ser querida, de ser amada. Gente, ela fez coisas para se encaixar dentro do grupo da Chama Eterna. Ela queria ser aceita, ela queria ser amada. Eu acredito que até foi sincero, os amigos até gostavam dela, apesar de terem muitos erros, né? Então, talvez ela também tenha manipulado o Kate para ele estar com ela nesse momento. Então, assim, foi um final razoável para mim, que eu gostei e que eu achei interessante e sincronizado com toda a história. Eu acho que um final feliz seria muito diferente do que esse livro se propõe. Porque esse é um final injusto. O que nós temos aqui é um final injusto. Sim, concordo. Mas todo esse livro é baseado na injustiça e nas coisas que as pessoas sofrem na guerra. Então acho que seria romantizar demais a gente ter um personagem aqui, os dois personagens, vivendo felizes para sempre. Eu acho que não assim funciona. Por mais que eu também ache
que essa é a forma do Felizes para Sempre dele. Eu acho que se aqui nós temos a melhor opção de final para eles. Eu, pelo menos, pensei que eles iriam, a Helena e o Ken iriam morrer, iriam se separar, que, enfim, nada daria certo. Então eu fui assim, meu Deus, que medo dessa parte deles, porque é uma parte relativamente pequena e que muita coisa tem que acontecer. Então, assim, eu fui achando que seria um caos, não foi, mas ainda assim foi um livro muito, muito bom. Eu gostei muito, com certeza, 5 estrelas. Ainda estou pensando se vai ser um favoritadíssimo, tá? Acho que sim. A gente tem partes muito legais. A parte que eu acho que mais gostei, mais bonita do livro, foi a Amarilis encontrando o Kane. Gente, eu fiquei tão feliz nessa parte, tão feliz, tão feliz. Eu falei, ai, não acredito, que coisa linda. Eu acho que essa é a parte mais bonita do livro. A gente tem coisas muito pesadas acontecendo aqui durante a história. Porém, eu, pelo menos, já li coisa muito mais tenebrosa do que isso aqui. Então, assim, é um livro pesado? É um livro sombrio que trabalha essa questão da falta de moral e de vão passar por cima de todo mundo e fazer o que precisa para vencer a guerra. Que, inclusive, é isso, gente. O pessoal da Chama Eterna se recusou a fazer o que era necessário para vencer a guerra. Por isso eles perderam. Porque eles se recusaram a usar a necromancia quando essa era a única alternativa que eles teriam para vencer o necromante supremo. E se eles tivessem feito, provavelmente eles teriam vencido, mas eles escolheram não fazer. E escolhendo não fazer, eles também condenaram muitas outras pessoas a um sofrimento muito grande. Porque Luke, Ilva, Crowther, todos foram mortos. Mas e a galera que continuou viva? Que estavam nas centrais sofrendo, a gente sabe o quê. Isso tudo porque a Chama Eterna tinha aquela de não, nós somos puros, nós somos divinos, nós fazemos milagres, não vamos nos rebaixar. Mas era necessário se rebaixar para vencer a guerra e eles não fizeram. Então, assim, é um livro cheio de camadas e que dá pra gente conversar muito sobre ele, que dá pra gente pensar muito. Ele tá na minha cabeça, tá? E eu acho que ele vai demorar a sair, então provavelmente eu vou favoritar esse livro aqui. Mas ele é com certeza um 5 estrelas, eu gostei muito. E uma coisa, não deixe de ler por conta da lista de gatilhos. Eu vi muita gente falando, ah, a lista de gatilhos é enorme, tem coisa muito pesada. Tem gatilhos, tem coisas ruins acontecendo, mas nada extremamente absurdo. Então, assim, leia esse livro, é muito bom. Então, amei, 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 amei. Gostei muito, alugou um triplex na minha cabeça. E eu devorei essas 900 páginas aqui em menos de uma semana. Então, assim, portanto que eu amei essa leitura. Então, por favor, leia. Eu conheço essa história. Acho que não posso falar nada mais do que eu já falei, porque aí seria um extremo spoiler. Então, leiam. Vá com a mente aberta para você entender tudo que essa história está querendo passar, porque é uma história de muitas emoções, de muito sofrimento. E sim, nós temos romance, e o romance é uma peça-chave. Acho que isso aqui é uma romantasia? Não, acho que ela se encaixa sim como uma fantasia sombria, porque essa é a grande jogada, a peça-chave da história. Mas o romance é muito, muito, muito importante para a história. E grande parte dos acontecimentos acontece por conta desse romance. Então, assim, é um livro com romance, não um romance exatamente romântico, mas a gente chipa a Helena e o Kane, pelo menos eu chipei muito, queria muito os dois juntos. Fiquei feliz, tá? Que eles tiveram seus momentos de alegria. Então, é isso. Gostei muito desse livro e é uma super indicação para vocês. Acho que vocês precisam ler, principalmente se você gosta de fantasia. Com isso, então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!